Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, te apresentamos em nome de Jesus as nossas vidas, Deus, a nossa mente, o nosso entendimento. Pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha derramar sobre nós a tua unção, Senhor, a tua graça, a tua presença, o teu Espírito Santo, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, sabedoria e entendimento da tua palavra, para que a gente possa, Senhor, amadurecer, meu Deus, na tua presença, para que nós possamos andar sempre nos teus caminhos, fazendo a sua vontade. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé e nos fortalecer, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, a lição de hoje, o título dela é Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. O texto de abertura está em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao versículo 32, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém? Então, na lição de hoje, a gente vai falar com relação ao culto. A liturgia do culto, a maneira como é organizado o culto. E aqui nesse capítulo que nós lemos, o apóstolo, ele começa falando assim: o que nós faremos, irmãos, quando vos ajuntais? Ou seja, quando nós formos cultuar a Deus em grupo, em conjunto, coletivamente, não como a gente vai cultuar a Deus na nossa casa, sozinho, só nós e Deus, né? Então ele tá aqui falando com relação ao culto, né? Quando a igreja se reúne, né? A congregação. E aí, assim, ele fala coisas importantes que deve haver no culto, mas ele fala também da maneira como os irmãos devem se comportar, né? Que deve haver ordem, que deve haver decência, que deve haver reverência, que não pode ficar uma coisa desorganizada. Já pensou se você está num culto e de repente 10 pessoas começam a profetizar ao mesmo tempo? Que confusão, porque ninguém vai entender nada, né? E aí ele fala algumas coisas com relação a isso. E para nós participarmos do culto do Senhor, né, para nós nos reunirmos para cultuar a Deus, deve haver essa organização, deve haver essa reverência, mas a Bíblia em si, ela não determina, assim, não estipula uma maneira de realizar o culto. Aqui ele fala, né, de algumas coisas que pode haver, mas não é nada assim rígido, que tem que ser naquela ordem, daquele jeito, daquela maneira. Existe liberdade para isso, amém? Só que os cristãos pentecostais, que são aqueles que acreditam no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais, né? Além de ter tudo isso que a gente sabe que tem num culto normalmente, né? Oração, louvor, pregação, oportunidades. Nem todas as igrejas têm oportunidades, mas assim, a maioria tem. Além disso, tem também a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então, tem profecias, tem pessoas falando em línguas, tem pessoas orando para que outras sejam curadas. Então, existe essa manifestação dos dons espirituais, né, que está relacionada a coisas sobrenaturais. E, como eu disse, no Novo Testamento não tem nenhum manual, não tem nenhuma regra rígida de como deve ser a liturgia, de como deve ser realizado o culto. Mas tem algumas indicações nessa passagem de Corinto que nós lemos e outras passagens também, e que se a gente parar para observar, é mais ou menos assim que os cultos de hoje em dia, eles se organizam, eles se estruturam. Amém? Então, o culto pentecostal, liberdade e reverência. Apesar da mensagem do evangelho ela ser universal, o cristianismo ele não tem um objetivo de padronizar o culto e nem de destruir as culturas, muito pelo contrário.
Por mais assim que a gente observe que os cultos eles têm um padrão, eles mudam de acordo com a cultura. Então, de acordo com o país, é diferente a maneira de louvar, a maneira de pregar, a maneira de profetizar, tudo adaptado à cultura daquele povo. Então, aqui no Brasil é de uma maneira, mas dependendo do estado brasileiro, nós vamos ver maneiras diferentes. A gente observa muito assim, no louvor, né, o ritmo das músicas, né, dos louvores. Se a gente for para outros países também, é de outras maneiras. Eu já vi, assim, às vezes, cultos em países africanos, e assim, os cultos são muito animados, né? A hora do louvor deles são músicas bem animadas, eles dançam mesmo, eles louvam a Deus assim de uma maneira bastante animada. Então essa é a cultura deles, é a maneira deles louvarem a Deus, eles adorarem ao Senhor. Então o cristianismo ele não vem para estabelecer uma regra, um padrão. Cada um faz de acordo com a sua cultura, mas assim, sempre observando, né, aquilo que o Senhor nos ensina, né? Fazendo tudo com ordem e decência, com respeito, da maneira que a Bíblia nos ensina também. Então, a flexibilização cristã. A religião cristã, ela é flexível quanto à forma de adoração. Então, existem várias formas de liturgias. Eu falei que existe assim um padrão, né? Que se a gente for em cultos, a gente vai observar que segue um padrão, né? Tem às vezes uma leitura da Bíblia na abertura, aí tem louvor, tem orações, tem ofertório, tem palavra, essas coisas. E assim, acho que na maioria dos países acontece dessa forma. Mas assim, não é um padrão, não é rígido, pode ser de maneira diferente. Então assim, tem igrejas que faz uma leitura de um salmo na abertura. Tem igrejas que já iniciam no louvor, tem igrejas que fazem só uma oração e vão pro louvor, tem igrejas que a pregação é antes da oferta, tem igreja que a oferta é antes da pregação, então assim, muda algumas coisas, mas os elementos geralmente são os mesmos, né? Mas assim, não é uma regra, entendeu? Não é uma norma rígida, como tem algumas religiões que têm uma norma rígida, que tem uma regra rígida. Como, por exemplo, o judaísmo. O judaísmo ele tem uma liturgia que é mais rígida, ele tem uma estrutura mais formal do culto deles. E a gente então não pode fazer a associação do cristianismo a essa liturgia do judaísmo, que já tem as normas, que já tem as regras, que já tem a maneira de acontecer determinada. O culto. O termo culto, ele é sinônimo de adoração. Então, quando a gente fala que a gente vai para o culto, significa que nós vamos fazer o quê? Adorar a Deus. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra, ela é uma tradução do grego latreia, que significa serviço ou adoração, do verbo latreu, que é servir, prestar culto, adorar. E a Septuaginta, ela emprega latreia para traduzir o hebraico avadá, serviço, culto. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. E o que a gente quer dizer com a expressão culto pentecostal é que nós vamos adorar, nós vamos servir a Deus, né? Só que a nossa liturgia, a maneira como nós adoramos a Deus, existe também a manifestação de dons sobrenaturais, né? Dos dons espirituais que o Senhor concede, né, a nós cristãos. Então, além de ter aquelas partes que eu disse, né? Louvor, adoração, pregação, tem também profecias, tem também falar em línguas, tem também cura, né? Manifestação de curas. Então, tudo isso pode e deve acontecer no culto cristão. Amém? A reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida do ser humano, né? Nós temos que ter esse hábito, nós temos que ter esse momento. Então significa que nós estamos reconhecendo e celebrando a majestade divina. Nós estamos reconhecendo, né, que Deus é maravilhoso, que Deus é glorioso, e nós adoramos, né? É a maneira da gente expressar, né, o nosso amor ao Senhor. É como se fosse assim uma maneira da gente se declarar para o Senhor na adoração. Então deve ser oferecido com reverência.
E a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo decentemente e com ordem. Está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Então, não pode ser de uma maneira desorganizada, não pode ser de uma maneira bagunçada, até porque se houver uma bagunça no culto, quando chegar uma visita, ele não vai entender nada do que está acontecendo ali, ele nem vai sentir a presença de Deus e nem vai ter interesse em voltar. Então, nós temos que fazer tudo com ordem e decência, amém? Então, o culto é o nosso diálogo com Deus e é o diálogo também de Deus com o seu povo, né? Então, tem que ser um momento de reverência, porque lembra o templo de Israel, como era um lugar assim, sagrado mesmo para eles, né? Todos os rituais que tinha para entrar no templo, né? Para participar. Por quê? Porque aquilo ali representava a presença de Deus no meio de Israel. E quando nós vamos para a igreja, a gente tem que ir com esse sentimento, né? E com esse pensamento também, com essa certeza de que assim é um lugar onde nós vamos nos declarar para o Senhor. Nós vamos, né, para nos encontrar com Deus, onde nós vamos falar com Deus e onde Deus vai falar conosco também. Então é um lugar que nós temos que acreditar que Deus está presente naquele lugar. E se Deus está presente, nós temos que nos portar com reverência, com respeito e com amor, amém? O centro do culto pentecostal. Então a igreja é toda a congregação, né, todas as pessoas que se reúnem em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, professando a sua fé nele publicamente e de forma diversificada. Então o centro da nossa adoração é o Senhor Jesus, sempre foi e sempre será. Sempre deverá ser o Senhor Jesus Cristo, é a Ele que nós devemos adorar. E nós já estudamos isso nas outras lições, né? Que quando Jesus ele fez uma oração e ele falou, né, que ele ia deixar conosco o Espírito Santo. Então nós estamos ali adorando a Jesus, mas o presente que está conosco é o Espírito Santo de Deus, né? E ao mesmo tempo é o nosso Deus também, porque como a gente sabe, é os três numa mesma pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então quando nós estamos em um culto, nós estamos adorando Jesus, nós estamos adorando a Deus, nós estamos ali com a presença do Espírito Santo. Então são os três participando conosco daquele culto, amém? Aí aqui tem um tópico que diz assim, o culto vibrante no poder do Espírito. Então o assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. É a expressão paulina quando ele diz assim, quando vos ajunteis, ou seja, quando vocês se reunirem, ele está se referindo aos cultos, né? Ele está falando com a comunidade cristã de Corinto e ele ensina algumas coisas sobre o culto, né? Como deve ser. E aí a gente percebe que o culto não era um lugar assim entediante, onde chegava ali uma única pessoa e falava. Não era somente o pregador que falava. Ele mesmo diz, né, quando nós lemos, um tem salmo, um tem revelação, um tem doutrina, um tem interpretação. Cada um faz uma coisa, não é só uma única pessoa fazendo. Todas as pessoas fazem, todas as pessoas participam, mas tem que ter ordem. E então a gente mostra que isso é algo assim dinâmico, né? É algo que existe a participação de todos. Não é um único membro da igreja que vai realizar o culto, né? É toda a congregação. Inclusive nos nossos cultos, quando a gente tem o momento das oportunidades, é justamente isso, o momento onde todos têm a oportunidade de participar, de deixar uma palavra, de contar um testemunho, de louvar o Senhor um hino com quiser, se quiser entregar uma revelação, uma profecia, alguma coisa, é o momento da oportunidade. Então é o momento onde todos podem participar, onde todos podem falar, né, onde todos podem se envolver. Amém? Então, já naquela época, né, os crentes que participavam do culto da igreja local daquela época, eles não eram apenas participantes, mas eles eram os realizadores do culto também. Eles também tinham essa missão, essa responsabilidade, esse serviço. Característica pentecostal. Os primitivos cultos, eles eram espontâneos e eram diferentes das reuniões nas sinagogas. Porque na sinagoga, né, que era o templo lá judaico, né, onde eles se reuniam,
tinha uma estrutura bem definida. E assim, não era qualquer um que podia falar. Tinha que ser o sacerdote, né? Não podia ser qualquer um. Existiam pessoas específicas para as tarefas específicas. E a maioria da congregação, eles eram apenas participantes. E eles nunca teriam a oportunidade de fazerem alguma coisa no culto. Então, assim, é diferente, né, do culto cristão, do culto pentecostal. Então, essas são algumas das características do culto pentecostal, né? Tem a participação de todos, tem oração, tem cântico. Uma coisa que existe já desde antes, né? É o momento do ofertório, porque é através do ofertório, né, da oferta, dos dízimos, que aquela obra, a igreja cresce, a igreja vai adiante, né, vai avante. Assim, alguns dos momentos, dos elementos do culto cristão, eles vieram sim do culto judaico, mas não tudo, né? E assim, é bem diferente, porque tem essa liberdade, né, que no culto judaico não havia, não existia, no cristão tem. Amém? E como se expressa a liturgia de nossas igrejas hoje? Então, as reuniões de adoração hoje nas nossas igrejas, como eu disse, elas são diversificadas, elas não precisam seguir uma ordem, mas como nós observamos, assim, se os irmãos forem visitar diversas igrejas, vão perceber que são muito parecidos. Às vezes muda a ordem de alguma coisa, mas os elementos são praticamente os mesmos. Amém? Na nossa igreja mesmo, por exemplo, Igreja Batista da Glória, o que a gente tem? Tem um salmo de abertura, a gente faz oração, faz louvor, tem o momento das oportunidades, né? Tem a pregação, tem o momento das ofertas, tem a oração final e tem a bênção apostólica. Se a gente observar outras igrejas que nós vamos visitar, os cultos são semelhantes. E aí, o que muda também? Muda de acordo com o nome do culto. Então, por exemplo, se for um culto de cura e libertação, se for um culto de jovens, se for um culto de senhoras, se for um culto de adolescentes, aí muda um pouco porque se adapta ao público, né, que vai participar, que vai assistir e também a intenção do culto. Eu já participei de cultos que eram somente de oração. Então as pessoas vão lá, né? Praticamente não tem leitura da palavra, é só oração mesmo. As pessoas ficam ali o tempo inteiro orando. Eu já fui em outros cultos que era somente de adoração. Então também não tinha palavra, era só adoração. Foi louvor do início ao fim. Então pode haver assim alguns cultos específicos que mudam, mas geralmente eles são iguais. E como eu disse também, mudando a região do país e mudando também o país do mundo, muda a maneira de realizar esse culto. Mas assim, praticamente os elementos eles acabam sendo os mesmos, porque não tem muito assim o que inventar, não tem muito o que fugir, amém? E assim, o que eu acho interessante, né, nos cultos cristãos, é o momento das oportunidades, porque assim, é um momento onde todas as pessoas, elas podem ir ali e contar, né, o que Deus tem feito na vida delas. Contar uns testemunhos, e os testemunhos, ele edifica a vida de outras pessoas, né? Ele incentiva, ele traz fé. Então, assim, é muito importante que os testemunhos, eles sejam contados para que possa edificar a fé de outras pessoas, amém? E sobre o culto pentecostal. Então, nossas reuniões coletivas de adoração, elas apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. A nossa igreja moderna atual, ela se baseia no que está escrito na Bíblia, né? Então a Bíblia falava que tinha isso no culto de Corinto, então vamos seguir isso e fazer assim também. E realmente eu acho que é uma estrutura boa, né? Que acaba tendo um pouquinho de tudo no culto. E assim, como eu disse, como é pentecostal, está relacionado ao Espírito Santo, ao poder de Deus, então tem o louvor, tem a adoração, mas tem as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele tem liberdade para se manifestar. Então, se Deus quiser usar alguma pessoa para entregar alguma profecia, ela vai ter liberdade e oportunidade no culto para fazer isso. Amém? E eu acredito que essa maneira de cultuar, de adorar o Senhor, tem agradado ao Senhor. Eu vejo assim muito na nossa igreja mesmo, que assim, apesar de ser uma igreja pequena,
uma igreja com poucos membros, eu vejo a presença de Deus, eu vejo o agir e a manifestação de Deus. Eu vejo como Deus abençoa a vida das pessoas, né, que fazem parte da nossa igreja. Pessoas que às vezes vêm só nos visitar, mas que Deus também abençoa. Pessoas que às vezes nem vêm nos visitar, mas pedem para algum membro da nossa igreja a oração, e a igreja ora, e a gente percebe como Deus manifesta o seu poder, né, agindo na vida das pessoas. Então, assim, não é o tamanho da igreja, é a nossa fé, é a nossa obediência, é a nossa reverência. Então, assim, a nossa igreja, mesmo sendo uma igreja pequena, Deus está presente, né? Deus ouve as nossas orações, Deus nos abençoa, Deus cuida de nós, né? Desde que começou essa pandemia, eu vejo assim o cuidado de Deus, porque já tem mais de um ano que a gente está nessa pandemia. Graças a Deus, até hoje, nenhum membro da nossa igreja, né, ficou contaminado com o Covid de forma grave, né? A maioria das pessoas não pegaram, e quem pegou não teve sintomas graves, né? Ninguém precisou ficar internado. Graças a Deus, ninguém veio a óbito. Então, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Ninguém passou assim fome, ninguém ficou assim desempregado, mas sem ter sustento, sem ter condição. Deus cuidou de tudo, né? Deus abençoou, Deus fez inclusive milagres, né? Coisas que a gente nem esperava que aconteceria em um ano de pandemia, Deus fez nas nossas vidas, para a gente perceber como Deus ele está presente, como Deus ele cuida de nós, amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo, que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos como num teatro ou cinema. Antes, participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Amém? Então, o que eu vejo é que Deus deixou os cultos com liberdade para o Espírito Santo de Deus agir. Então, se o Espírito Santo de Deus quiser fazer algo novo, algo diferente em algum culto, ele pode, porque não tem uma liturgia específica, determinada, não tem nada dizendo que tem que ser assim, assim, assado. Quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus, amém? Então é por isso que a igreja, se for guiada pelo Espírito Santo, ela pode fazer um culto só de oração, um culto só de adoração, um culto só de palavra, um culto só de ensino. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que nos guia. Outra coisa importante, né, que nós não falamos aqui, mas que é importante nós congregarmos e nos reunirmos como igreja e participarmos do culto, né? Como eu disse, né, como Deus cuidou de nós nessa pandemia e como Deus tem cuidado, né? E graças a Deus agora a gente está entrando em uma nova fase que está iniciando, né, as vacinações, e vamos continuar orando para que dê tudo certo, né? Para que essas vacinas realmente elas façam efeito, para que isso acabe logo, né? Para que todas as pessoas sejam imunizadas, né? Com saúde, com segurança, e que a gente volte à nossa vida normal. Mas que, apesar disso, nós cremos, nós sabemos que o Senhor, Ele cuida de nós, Ele tem nos guardado, Ele tem nos abençoado, e nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor, Ele é conosco, amém? Então, vamos fazer a nossa oração, pedindo que o Senhor venha nos batizar com o Espírito Santo, né? Como nós temos feito todos os dias na escola bíblica dominical, né? Nesse propósito, e eu creio que o Senhor vai renovar, que o Senhor vai abençoar, né? Que o Senhor vai nos dar dons espirituais. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos as nossas vidas, meu Deus, e nós cremos, meu Pai, na Tua palavra, Senhor, no Teu poder, meu Deus, no Teu Espírito Santo, Senhor, e a Tua palavra diz, Deus, que o Senhor nos batizaria com o Espírito Santo. Eu te peço que o Senhor venha batizar, meu Deus, agora, derramar sobre nós o Teu poder, Senhor, a Tua unção, meu Deus, as pessoas que estão participando dessa oração, que o Senhor venha renovar, Deus, que o Senhor venha encher com Teu Espírito
Espírito Santo, meu Pai. Que o Senhor derramar o teu fogo, Deus, a tua presença. Que o Senhor venha nos dar dons espirituais, Deus. Que o Senhor venha nos capacitar para o serviço cristão, meu Deus. Para que nós possamos, Senhor, pregar o teu evangelho com ousadia, com intrepidez. Para que nós possamos ganhar almas para o teu reino, meu Pai. Porque a tua palavra diz, Deus, que o Senhor, que os campos estão brancos, meu Deus, mas que os ceifeiros são poucos. Então que o Senhor venha nos preparar, meu Deus, que o Senhor venha nos encher, meu Pai, com teu Espírito Santo, que o Senhor venha batizar, Deus, renovar. É isso que nós pedimos, meu Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.